Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha só o que a gente tem hoje. Tem pressão do governo Trump para a Apple produzir nos Estados Unidos, a Samsung botando IA na casa inteligente e deixando a Apple comendo poeira, uma decisão da Justiça brasileira sobre conserto da Apple, vazamento total dos novos relógios da Samsung, BRICS falando de IA, processo contra a GM por chave vulnerável. E ainda tem treta de IA entre Huawei e Alibaba, compra bilionária de data center para IA, Apple pesquisando IA para descrever cenas para acessibilidade e até projeto de hidrogênio verde cancelado na Espanha. Bora analisar isso tudo? A primeira vem da Apple Insider com o Malcolm Owen. O Peter Navarro, lá do governo Trump, tá de novo na bronca com a Apple e o Tim Cook. Diz que essa história de não trazer a produção do iPhone para cá é uma novela. Pois é, essa cobrança já vem, de longe, né? Desde o primeiro mandato do Trump. Mas assim, tirar a produção da China é muito mais complicado do que parece. Tem especialistas que falam que um iPhone feito nos Estados Unidos ia custar, mais de $3.500. Caramba, é muita grana. Demais. E não é só o custo, né? É o tempo. Olha a Índia, levou quase 10 anos para conseguir montar uma parte pequena da produção. Aí o Navarro vem com essa ideia de usar robô e IA para baixar custo, só que isso bate de frente com a promessa de gerar emprego lá, que é o discurso político, né? Não fecha a conta direito. Simplificam demais a coisa. Ignoram o custo de mão de obra, o investimento pesado que precisaria em educação, infraestrutura, enfim. Exatamente. É uma equação bem complexa. Mudando de assunto, mas ainda em tecnologia, a 9to5Mac, com Ben Lovejoy, fala da Samsung. Parece que o app SmartThings agora tem um assistente, você digita o que quer. Tipo, apaga tudo quando eu sair e ele cria automação. Isso é bem legal. Facilita muito para quem não é, super técnico, né? Deixa a casa inteligente mais acessível mesmo. Porque o app Casa da Apple, convenhamos, às vezes é meio chatinho para configurar certas coisas. Total. E parece que a concorrência já está de olho nisso também. Sim, a Amazon, Google, todo mundo está testando coisas nessa linha de interface com linguagem natural. A Apple está correndo um risco sério de ficar para trás nisso. E a Samsung ainda colocou outras coisas úteis, tipo você programar um atraso numa rotina, sabe? Acende a luz do quarto e, 15 minutos depois liga a cafeteira. Ou receber notificação para confirmar se a rotina rodou mesmo. Útil para evitar conflito, tipo duas coisas tentando acontecer ao mesmo tempo. Isso, a Apple vai ter que correr atrás para não perder esse bonde da automação residencial mais intuitiva com IA. Agora, uma notícia aqui do Brasil, da Mac Magazine, escrita pelo Bruno Cardoso, um consumidor lá do Mato Grosso comprou um MacBook Pro em 2019, ele parou de funcionar em 2023 e a Apple Brasil negou o conserto. E qual foi a alegação da Apple? Disseram que o modelo, que foi fabricado até 2015, virou clássico ou vintage em 2020. Aí complica para achar peça. Entendi. E a justiça? Então, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu razão para a Apple, negou a indenização. O argumento foi que, quase 5 anos de uso é bastante tempo. Seria mais um desgaste natural, não um defeito de fábrica, um vício oculto, sabe? De oferecer peças depois de uns 8 anos que o produto saiu de linha. Eles diferenciaram. Tem o clássico, que é de 5 a 7 anos, que o reparo depende de ter peça, e o obsoleto, com mais de 7 anos, que aí já era mesmo sem suporte de hardware. Disseram que a Apple cumpriu o Código de Defesa do Consumidor. É uma decisão que pesa o tempo de uso, né? Não dá para exigir garantia eterna. Exato. Responsabilidade limitada seria inviável para qualquer fabricante. Falando em hardware novo agora, ou nem tão novo assim, o Canaltech, com o Renato Moura Jr., soltou um vazamento gigante da linha Galaxy Watch 8. Parece que vazou tudo antes do evento oficial. Vazou mesmo. E a maior surpresa, talvez, é que todos os modelos, o 8, o 8 Classic e o Ultra, vão usar o mesmo chip da geração passada, o Exynos W1000, e todos com 2 GB de RAM. Poxa, nenhuma evolução do processador e o resto.
O armazenamento muda, 32 GB no Watch 8 normal e 64 GB nos outros dois. O brilho da tela, pelo menos, parece bom, 3.000 nits para todo mundo, e os sensores de saúde são os mesmos em todos. E o que o Ultra tem de especial, então? O Ultra se diferencia na construção, com caixa de titânio de 47 milímetros, uma bateria maior, de 590 mAh, e um recurso de sinal sonoro de emergência, tipo um apito alto de 86 decibéis. Entendi. E preço? Alguma coisa? Olha, o vazamento fala no aumento severo na Europa, coisa de até 60 euros a mais, convertendo para reais pode ficar salgado. A disponibilidade lá fora seria a partir de 23 de julho. Com o chip do ano passado e preço maior. A Samsung está apostando mais no refinamento e no status do Ultra, talvez? Parece que sim. Talvez um ano mais de refinar o software e segmentar o público do que de um grande salto de performance. Saindo do pulso e indo para a geopolítica da tecnologia. A Vitória Lopes Gomes, lá no Olhar Digital, trouxe a notícia de que o BRICS soltou uma declaração conjunta sobre inteligência artificial. Isso foi numa cúpula aqui no Rio. Sim, e a linha geral é defender uma IA de código aberto, regulamentada e sustentável. É uma tentativa clara de buscar um caminho próprio, né? Diferente do que está rolando mais forte nos Estados Unidos e na Europa. E o que mais eles destacam? O foco é muito em garantir que os benefícios da IA cheguem para todo mundo, especialmente para o chamado Sul Global, sabe? Reduzir desigualdade, garantir acesso. Falam em soberania digital, mas ao mesmo tempo querem evitar que a regulação quebre a internet em pedaços. E os riscos? Eles mencionam? Mencionam sim. Privacidade, segurança, o impacto no mercado de trabalho, tudo isso está lá. E também a importância de governança justa dos dados, proteger a propriedade intelectual, mas remunerar de forma justa. Querem padrões internacionais mais inclusivos e uma IA que não prejudique o meio ambiente. Bastante coisa. É uma declaração de intenções forte. Muito forte. Toque em pontos como mitigar vieses, ter supervisão humana sempre e até uma abordagem mais cautelosa sobre a tal IA geral, a AGI. O objetivo final é claro, tentar criar um ambiente digital mais equilibrado. Agora, como isso vai se traduzir em ações práticas? Aí é outra história. Agora, vamos para os Estados Unidos de novo. A Daniele Cassita, do Canal Tech, fala de um processo contra a General Motors, a GM. Uma ação coletiva lá no Texas. Sobre o quê? Parece que tem uma falha no sistema de chave presencial, aquele keyless entry, sabe? De vários modelos da Chevrolet, GMC, Cadillac, fabricados entre 2015 e 2025. Carros como Silverado, Sierra, Escalade. A falha facilitaria roubos. Ah, o famoso Relay Attack, que os criminosos usam o aparelho para copiar o sinal da chave. Exatamente esse. Eles conseguem amplificar o sinal da chave que está no bolso da pessoa, por exemplo, enganar o carro, destravar e até ligar o motor, sem disparar alarme nem nada. Nossa! E a acusação é que a GM sabia disso e não fez o bastante para proteger. Isso. A ação alega que outras montadoras já implementaram medidas melhores contra esse tipo de ataque. E a GM não. O pessoal que entrou com a ação quer indenização e que a GM corrija o problema nos carros. E olha que esses carros já estão passando por recall por outras falhas mecânicas também. Complica pra GM, hein? E sabe se isso afeta modelos vendidos aqui no Brasil? A matéria não diz. Por enquanto, a ação é lá no Texas mesmo. Mudando de continente e de empresa, agora uma briga de gigantes na China, reportada pelo Alessandro Di Lorenzo no Olhar Digital. A Huawei está negando que o modelo de IA deles, o Pango Pro, tenha copiado o modelo Qwen do Alibaba. Eita! Plágio de IA. Como surgiu isso? Parece que um artigo técnico publicado no GitHub analisou os dois modelos e achou uma correlação extraordinária. Basicamente, sugeriu que o Pango Pro não foi treinado do zero, mas sim que usou o Qwen do Alibaba como base. Isso é sério. Se for verdade, pega mal para a Huawei, né? Além da questão de direitos autorais, invalida todo o discurso de que eles investiram pesado para treinar o modelo do zero. Com certeza. E o que a Huawei diz?
A Huawei nega tudo, garante que o desenvolvimento foi independente, que tem inovações próprias e que respeita as licenças de código aberto. Já o Alibaba ficou quieto, não comentou nada até agora. Essa guerra da IA da China tá pegando fogo, hein? E como? Todo mundo querendo mostrar serviço e liderança. Ainda no mundo da infraestrutura para IA, a TechCrunch, pela pena do Maxwell Zeff, noticiou uma aquisição gigante. A CoreWeave, que é uma provedora de nuvem focada em IA. Sei, eles alugam GPUs para treinamento de IA, né? Isso, eles anunciaram a compra da Core Scientific, que fornece infraestrutura de data centers. O negócio foi de 9 bilhões de dólares. Tudo em ações. 9 bilhões? Uau! E por que essa compra? O objetivo é claro: garantir acesso a mais capacidade de data center, muita capacidade. A Core Scientific tem mais de 1 gigawatt de potencial. Energia suficiente para, sei lá, mais de 850 mil casas. Para que tanta energia? Para alugar para os clientes treinarem e usarem modelos de IA. É interessante que as duas empresas, CoreWeave e Core Scientific, começaram lá atrás com mineração de Bitcoin. Agora, os mesmos GPUs que mineravam cripto vão rodar IA. Mostra como o foco do mercado mudou rápido, né? Totalmente. É uma corrida maluca por capacidade de processamento e energia para IA. Lembra do acordo recente da OpenAI com a Oracle para conseguir mais 4,5 gigawatts? É essa escala da demanda. Impressionante. Agora, voltando para a Apple, o Andrew Orr, da Apple Insider, publicou sobre uma pesquisa da Apple com um agente de IA chamado SimScout. SimScout, o que ele faz? É baseado num modelo de linguagem multimodal, ou seja, entende imagem e texto. Ele consegue analisar e descrever cenas do Street View do Google ou do Lookaround, que é o similar da Apple nos mapas. Ah, interessante. E para quê? O foco principal é ajudar pessoas com deficiência visual. A ideia é que elas possam explorar um lugar virtualmente antes de ir até lá, sabe? Ter uma noção do ambiente, da paisagem física, coisa que as ferramentas de navegação atuais, mais focadas no caminho em si, não oferecem tão bem. Que legal. E como funciona na prática? A pesquisa mostrou 2 modos. Um Route Preview, que dá detalhes táteis ao longo de uma rota, e um Virtual Exploration, que descreve o ambiente enquanto a pessoa caminha virtualmente. Os testes mostraram que é útil, as descrições foram precisas na maior parte do tempo, uns 72%, mas ainda rolam uns errinhos sutis. E o pessoal que testou deu sugestões? Sim. Pediram descrições mais personalizadas, com a perspectiva do pedestre, talvez descrições em tempo real via fone de condução óssea ou pelo modo transparência dos AirPods, usando até o giroscópio para direcionar a descrição. Isso abre um caminho interessante para futuros produtos, né? Imagina uns AirPods ou Apple Glass com câmera usando IA para descrever o mundo ao vivo. Exatamente. Essa pesquisa pode ser um vislumbre do que vem por aí, em termos de acessibilidade e interação com o ambiente via IA na Apple. E para fechar nosso giro, uma notícia do setor de energia lá da Espanha. A Ana Sofia Neto, no Peopleware Sapo, conta que a Repsol cancelou um projeto grande de hidrogênio verde. Cancelou? Mas hidrogênio verde não é a aposta do futuro? Pois é. Era uma fábrica enorme que iam construir em Puerto Llano para produzir quase 31 mil toneladas por ano usando eletrólise, com energia renovável. Mas os estudos mais recentes da Repsol concluíram que o projeto é inviável agora, tanto técnica quanto economicamente. Puxa, e o que eles vão fazer então? O hidrogênio iria para a refinaria da própria Repsol, que fica lá na mesma cidade. Apesar de cancelar essa fábrica específica, eles dizem que Puerto Llano continua sendo importante e que vão focar em outras coisas por lá. Biodiesel, reciclagem de plástico, energia solar, e reafirmam o compromisso com o hidrogênio verde, mas talvez de um jeito mais flexível. É um balde de água fria, né? Mostra que a transição energética tem seus percalços. Com certeza. E o curioso é que na mesma cidade, Puerto Llano, a Iberdrola já opera desde 2022 a maior fábrica de hidrogênio verde para uso industrial da Europa, fornecendo para uma fábrica de fertilizantes. Ou seja, a tecnologia existe, mas a viabilidade econômica ainda é um desafio grande dependendo do projeto. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!